Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais impressionantes da antiguidade. É um relato que fala sobre vida, morte, fé e um milagre que literalmente desafiou o tempo. Tudo isso lá no livro de Isaías. Vamos conhecer a história do rei que, cara a cara com a morte, viu o tempo voltar. Já parou para pensar como seria receber uma notícia dessas? Direto ao ponto, sem rodeios, uma sentença de morte. Pois é, foi exatamente isso que o profeta Isaías falou para o rei Ezequias. E é bem aqui, nesse momento de crise total, que a nossa história começa. Então o cenário é o seguinte: o rei Ezequias de Judá, um homem de poder, está de cama, sofrendo com uma doença terminal. E para piorar a situação, o profeta de Deus chega, mas não traz uma mensagem de esperança. Pelo contrário, a ordem é bem clara: prepare-se para o fim. A reação de Ezequias a isso é muito humana e ao mesmo tempo muito poderosa. Em vez de se desesperar ou simplesmente aceitar o destino, a primeira coisa que ele faz é se isolar. Ele se vira para a parede num gesto que busca a privacidade total para fazer uma súplica desesperada. E é aqui que a gente chega no coração emocional dessa narrativa. Não se trata de um ritual complicado, nada disso. É uma conversa direta, sabe? Fervorosa, de um homem que sente a própria vida escapando por entre os dedos. Agora, o que é fascinante aqui é o tipo de argumento que ele usa. Ezequias não pede só por misericórdia. Ele pede para Deus se lembrar de como ele viveu, de como ele foi fiel. É quase como se ele dissesse: olha o meu histórico, a minha dedicação. E o texto continua dizendo que depois disso ele chorou muito. É um momento de vulnerabilidade total. E então, acontece o ponto de virada. A história dá uma guinada de 180 graus de um jeito que ninguém poderia imaginar. Aquela profecia do começo, ela está prestes a ser completamente revertida. E olha só, a resposta para a oração de Ezequias vem de forma impressionantemente rápida. Tão rápida que Isaías, que tinha acabado de sair do palácio, é enviado de volta com uma mensagem totalmente diferente. E a primeira parte da promessa divina vem em um número específico, 15. Deus não promete apenas curar Ezequias, ele dá um prazo exato: mais 15 anos de vida. E a promessa completa é ainda maior. A mensagem é clara, a oração foi ouvida, as lágrimas foram vistas. Mas além da cura, Deus também promete proteger Ezequias e sua cidade do rei da Assíria, que era a grande superpotência da época. De repente, a resposta a uma oração pessoal acaba tendo consequências em escala nacional. Mas claro, para confirmar uma promessa tão extraordinária, algo igualmente extraordinário precisava acontecer. Um sinal seria dado, algo que provaria, sem deixar nenhuma dúvida, que essa mensagem vinha mesmo de Deus. E que sinal seria esse? A sombra no relógio de sol de Acás iria recuar 10 graus. É isso mesmo, o tempo, ou pelo menos a marcação do tempo, andaria para trás. Um milagre cósmico para confirmar uma promessa pessoal. Incrível, né? Agora, vamos sair um pouco dos eventos externos para entrar na mente de Ezequias. Depois de se recuperar, ele escreveu sobre essa experiência toda, e esse texto nos dá uma visão fascinante da sua jornada emocional. O que ele escreve é basicamente uma viagem, sabe? Do desespero mais profundo até uma esperança renovada. Dá para ver claramente os dois extremos da experiência dele. Ele começa na escuridão, encarando a morte, e termina na luz da gratidão. Dá para sentir a angústia nessas palavras, a sensação de ter a vida roubada pela metade. Ele fala sobre ir para as portas de Sheol, que, para os antigos hebreus, era o lugar dos mortos, um mundo de sombras. É um lamento universal por uma vida interrompida. E essa imagem poética que ele usa é brilhante. A vida dele é como uma tenda de pastor, algo temporário que pode ser desmontado a qualquer momento. Ou como um tecido que é cortado de repente do tear. Isso mostra bem a fragilidade e a rapidez com que ele sentiu que o fim estava chegando. E aqui está a grande virada na reflexão dele. Ele percebe que a salvação não veio por mérito próprio, mas pelo amor e pelo perdão de Deus. É interessante notar como a cura do corpo está totalmente conectada a uma cura espiritual, ao fato de os pecados dele serem lançados para trás. E assim a gente chega na transformação final. O que Ezequias aprendeu com tudo isso? Vamos focar agora nas lições que ele tirou dessa provação que o mudaram para sempre. Então, qual foi a grande lição? Basicamente, ele redescobre o valor da vida. Ele entende que os mortos não podem louvar. A morte é silêncio.
A vida é a única oportunidade que se tem para agradecer. E muito importante, é responsabilidade dos vivos passar essa verdade adiante para a próxima geração. E a história dele termina com essa decisão. A resposta final não é só alívio, é um compromisso para a vida toda. Ele promete usar cada um daqueles 15 anos extras em uma vida de gratidão e adoração. A jornada que começou na amargura da morte se completa na alegria do louvor. E essa história, embora seja tão antiga, deixa a gente com uma reflexão muito atual. Como é que uma experiência de quase morte pode transformar completamente a perspectiva de alguém sobre a vida? É uma questão que, com certeza, vale a pena a gente pensar a respeito.